a mais um Viola Vlogão! Esse Viola Vlogão, manas, vai ser diferente, tá? Porque vai ser um Se Arrume Comigo, porque vai ter o movimento Meu Negócio Merece Uma Melhor aqui dentro desse canal hoje. Pra quem me acompanha no Instagram da minha empresa, se você não tá seguindo a Viola ainda, eu vou colocar o arroba dela aqui. Dentro da Viola, toda vez eu tenho que explicar, será o que é a Viola, mas tá, vou explicar rapidinho, tá? A Viola é uma plataforma de educação online direcionada para mulheres empreendedoras que desejam construir as suas marcas com autenticidade, com essência dentro do digital. Então a gente fala desde branding, né, de construção de marca, personal branding e também produção de conteúdo. Então é a minha área onde sou especialista, né, personal branding. Minha empresa que se chama Movimento Meu Negócio Merece o Meu Melhor, que é quando a gente se arruma para trabalhar de casa. Então, o Viola Vlogão hoje vai ser um Se Arrume Comigo para trabalhar em casa, porque não vou sair de casa, mas eu gosto de me arrumar para trabalhar em casa. E eu até hoje não consigo entender o porquê que as pessoas têm tanta implicância com isso. Me contem o que vocês acham desses temas diversos aqui nos comentários. Esse produto aqui da L'Oréal é um dos produtos que eu mais amo na minha vida. Ele é um iluminador líquido, basicamente, que eu gosto de passar antes do corretivo, na minha maquiagem do dia a dia, porque é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Olha o glow que dá na pele, fica muito bonito. É uma maquiagem bem iluminada, sabe? Eu gosto de começar a minha maquiagem com esse corretivo da CoverGirl, já vou falar que ele tá escuro pra mim, tá bem escuro pra mim, mas enquanto eu não compro outro, eu vou usando ele e eu passo bem pouquinho, manas. Antes eu passava base, sabe? Hoje em dia eu já não passo mais, tenho uma preguiça de passar base. E eu não gosto de maquiagem carregada, eu mudei muito em relação à minha maquiagem, assim, sabe? Antes eu amava maquiagem super carregada, super forte, hoje em dia eu já gosto de uma coisa bem natural. Então, eu até passo com esse pincel aqui, que deixa ainda mais natural. E aí eu faço assim, ó, tipo, oh, mas olha a diferença que dá, manas, meu Deus do céu. Sabe que eu tenho pensado muito em falar sobre um tema aqui, que pra quem é manocas solteiras, principalmente, que eu acho que vai bater mais, e até mesmo quem já tá namorando e passou por isso. Eu comecei meu relacionamento, já vai fazer... Eu fiquei 9 anos solteira, manas. 9 anos solteira. E quando eu falo solteira, é tendo um casinho aqui, outro ali, sabe? E aí, há 1 ano e 1 mês, eu acho, eu comecei um relacionamento e encontrei em Nova York, vê se pode, manocas, mas assim... eu sinto que eu fiquei muito tempo solteira porque eu tinha algumas travas em relação ao relacionamento. Então, desde travas, por exemplo, familiares, assim, né, de tipo, muitas vezes eu ouvi pessoas da minha família falando, homem não presta, nunca case, casamento é perca de tempo, se você casa, você é infeliz. Então, eu ouvia muito isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu guardei isso pra mim. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a me situar mais em assuntos relacionados ao feminismo e ao que é de fato o feminismo e o quanto nós somos prejudicadas e de certa forma a gente acaba... Desculpa, mas é verdade, a gente acaba ficando um pouco com ranço, né? Eu acabei ficando um pouco com ranço de homem. Fora, obviamente, né, os relacionamentos abusivos que eu tive, que eu vivi. E em tudo isso, né, o empreendedorismo ele me masculinizou demais. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sinto assim que o empreendedorismo ele me masculinizou muito. Porque dentro do empreendedorismo a gente tem que ter essa energia masculina, né, de resolução, de fazer acontecer. Eu acredito muito nisso. Talvez esse vídeo seja um pouco mais bruxesco, digamos assim, para manas bruxescas. Tem uma irmã do meio, a Bia, inclusive ela assiste todos os meus vídeos no YouTube, ela e o meu sobrinho. Ela sempre fala, você nunca manda beijo pro Pedro, então... Sushi! Eu chamo ele de sushi, porque ele parece um sushi. Que ela já é casada, e ela casou, ela já faz alguns anos que é casada já. E eu sempre afirmava assim, toda a sorte de ter um relacionamento ficou pra Bia, que é o nome dela, né, Beatriz. Eu não tenho sorte com relacionamento. Então, durante muitos e muitos anos eu afirmei isso. A Viola chegou na minha vida e me deu uma masculinizada, então eu afastava muito, na verdade assim, não é que eu não chegava nem a afastar, eu simplesmente me escondia. Eu me escondia atrás do meu negócio, eu não queria arrumar um tempo pra isso, sabe? Na questão de eu consigo resolver tudo sozinha, eu não preciso de ninguém e isso é ótimo. Para uma mulher isso é excelente, essa autossuficiência. Porém, entretanto, em excesso, você começa a se sentir tão autossuficiente que você acaba ou se fechando num casulo
ou se fechando no seu casulo com o seu mundinho, com as pessoas que você convive, com as suas amigas e tudo mais. E no meu caso, isso me feria, só que ninguém sabia. Era aquela ferida no secreto, sabe? Quando a gente assiste um filme de romance e a gente fica pensando, meu Deus, quando é que vai acontecer comigo? Quando é que eu vou ter um relacionamento saudável? Quando é que eu vou ter alguém que goste de mim? E pra quem me conhece, principalmente pra quem acompanha dentro da Viola, esse movimento Meu Negócio Merece o Meu Melhor, eu sempre mostro os meus looks, né? Que eu adoro essas coisas, mano. Não é porque a gente fala sobre empreendedorismo, marketing, branding, personal branding, produção de conteúdo dentro de um Instagram, que a gente não vai postar os lookinhos do dia que a gente ama, entende? Eu sempre faço, esse daqui, ó, que eu vou falar pra vocês, é a maior missão da Viola. Impulsionar, direcionar e motivar mulheres a serem seus próprios cases de sucesso para fazerem do seu jeito. Então, a produção de conteúdo da Viola é muito autêntica, porque eu sempre faço do meu jeito. Então, eu mostro meus lookinhos nos stories, eu não tô nem aí, e dentro do feed também. Quem me acompanha sabe que eu gosto de, tipo, brinco grande, maquiagem muitas vezes colorida, com glitter, né? E eu sempre pensava, eu acho que eu nunca vou conseguir encontrar ninguém, porque eu acho que eu sou too much, sabe? Eu tenho uma amiga minha que sempre falava isso pra mim, isso ficou engrunhado na minha cabeça. Então, eu acho que eu não sou sexy, eu não me achava sexy bastante, eu não me achava atrativa o bastante, eu achava que eu tinha uma energia muito de criança, né, de tipo alegre, espalhafatosa, eu ficava pensando, que homem que vai se interessar por isso, né? Eu acho que eu não vou conseguir encontrar ninguém e eu também não quero mudar quem eu sou, né? Mas eu, no secreto, sofria. Por quê? Porque eu queria uma pessoa, eu queria encontrar uma pessoa. Eu me sentia muito sozinha mesmo, assim. E eu via, tipo assim, a vida passando e eu vivendo só pro meu trabalho. E deu 30, 31 e eu, tipo assim, não consegui encontrar ninguém. Fora as milhares de situações super desagradáveis que várias pessoas me colocaram. Isso daí poderia ser até um assunto para outro vídeo, como as pessoas são sem noção em relação a isso. Teve várias situações, assim, que eu me senti super constrangida, de tipo... a pessoa, você no meio de uma festa ali, né, de uma confraternização e a sua colega querendo te empurrar para um cara que você nunca viu na vida. Ai, gente, sério, as pessoas são muito sem noção mesmo. Elas querem ajudar, mas elas acabam perdendo literalmente a noção. O que mais me deixava chateada é que eu estava solteira, sim, por opção, porque eu não ia atrás de ninguém. Eu ficava muito presa no casulo do meu trabalho. Porém, entretanto, encontrar uma pessoa não é simplesmente a gente estalar o dedo e encontrar essa pessoa, sabe? É um processo, demora e não é simples, não é fácil, sabe? Eu me sentia muito travada, assim, sabe? Eu me sentia principalmente muito travada dentro do meu trabalho, porque eu pensava, era como se eu estivesse traindo o meu trabalho. Se eu buscasse outras coisas que eu gostava de fazer além do meu trabalho, eu tinha a sensação que eu estava traindo o meu trabalho, que eu estava substituindo o amor que eu tinha, que eu não ia conseguir chegar aonde eu queria chegar, porque eu ia estar me distraindo com outras coisas. Era essa a sensação que eu tinha. Aí o que aconteceu foi que eu tomei a decisão no passado de que eu ia viver finalmente o que eu tinha trabalhado. Eu tô tentando encontrar o meu iluminador, não tô achando, mas achei. O que eu tinha trabalhado durante muitos anos, né, para ter essa liberdade geográfica, eu ia usufruir, eu ia... Olha esse iluminador, mano, é maravilhoso. É também dessa marca, né, só de blush. Eu iria usufruir dessa minha liberdade geográfica e ia morar em outros países. E aí fui para os Estados Unidos, que foi o meu primeiro país, Nova York, que eu sonhei durante 6 anos e para ir para Nova York, voltar para Nova York, foi um processo de muita resiliência. E aí, quando eu voltei para Nova York, eu falei, não, agora chegou o momento de eu viver um pouco mais as minhas versões. No começo foi com muita culpa, muito medo, às vezes eu saía e eu me sentia, tipo assim, antes de eu sair eu chorava, enxugava as lágrimas e saía, eu não deixei de fazer, sabe? Porque eu tava me sentindo culpada. Eu fiz constelação familiar, vocês já ouviram falar sobre isso? Porque os meus traumas de criança, de adolescente, em relação a relacionamento era tão grande, era travas que estavam muito... Por isso que eu falei que esse Maqui Fala é meio bruxesco, né? Eram travas que estavam muito dentro de mim, sabe? E eram coisas que não é simplesmente vou sair, sabe? Vou encontrar alguém, vou me cadastrar em um aplicativo de relacionamento. Porque daí eu acabava também atraindo, que foi o que aconteceu, um pouquinho antes de eu ir para Nova York, em relacionamentos abusivos. Porque na minha mente, no meu subconsciente, eu achava que homem não prestava, que casamento era uma bobeira.
Então, eu acabava só atraindo esse tipo de homens. Foi aí que eu fiz a constelação familiar. Para conseguir, não sei se vocês acreditam nisso, depois deem um Google para pesquisar sobre constelação familiar, o que é e tudo mais, mas é uma terapia alternativa onde você devolve as crenças limitantes que a sua família impôs sobre você para essas pessoas. E no final ela falou assim para mim: olha, vamos fazer aqui uma última reprogramação, né? Vamos analisar realmente se deu certo, se você conseguiu deixar para tua família o que é da tua família para você conseguir encontrar um relacionamento saudável. E manas, vocês não estão acreditando. A gente posiciona os bonequinhos e os meus estavam posicionados na água. E aí ela fez a bonequinha, que era eu, ela colocou na água e colocou do meu futuro parceiro, digamos assim, né, da pessoa que eu tava buscando, né, o relacionamento, digamos assim. Ela colocou o bonequinho do relacionamento e eu. Vocês não estão acreditando, manas, eu juro, tava fechada a janela lá, o bonequinho andando assim, ó, juro, tipo, muito, muito, muito rápido. E ela falou: meu Deus, não só a gente conseguiu reprogramar o seu subconsciente de que você pode ter um relacionamento saudável, que você tá pronta pra isso, como também esse relacionamento vai acontecer rápido, pelo que a gente viu aqui. Corta para, dito e feito. 2 semanas, 3 semanas, eu tive o segundo encontro com o meu namorado. E a gente começou, tipo, depois do segundo encontro a gente nunca mais parou de sair, de ficar junto. E aí teve, meu Deus do céu, ele foi pra Paris me ver, foi pra Itália, me ajudou a fazer minha mudança, foi pro Brasil conhecer minha família, porque ele é americano, mora nos Estados Unidos. A gente muitas vezes tem essa trava de sofrer sozinha, no escondido ali, sabe? Eu lembro que nessa época em específico, eu visualizei, apesar de eu não, tô bem, tô autossuficiente, não tem nada acontecendo comigo, mas só eu sei quantas vezes eu chorei sozinha no quarto, pensando o que eu tenho de errado, por que eu não consigo me relacionar com ninguém, o que é que falta. Então eu comecei a fazer isso, sabe? Comecei a dar esses pequenos passos para abrir a minha mente do tipo, é possível ter um relacionamento saudável. Nós precisamos dessa energia masculina dentro do empreendedorismo para a resolução de problemas. Porém, entretanto, a gente não pode deixar com que essa energia tome conta da gente. E quando eu falo isso, é pra você, mana, que tá solteira e tá em busca de alguém, mas pra você, mana, que é casada, que tá namorando. Porque essa energia masculina em excesso, ela desconfigura o relacionamento. A constelação familiar foi, assim, um abrir de caminhos para que eu pudesse reprojetar as crenças que eu tinha. Você é suficiente. Você é capaz de conseguir conquistar um relacionamento saudável. Você é capaz de manter o seu relacionamento saudável. Eu acho que esses passos que a gente dá em relação a permitir que esse relacionamento aconteça, como por exemplo escrever uma carta com características da pessoa que você quer, ou por exemplo começar a afirmar, né? Eu lembro que eu fechava os meus olhos e eu ficava imaginando que ele ia trazer pra mim chocolate quente enquanto eu estivesse trabalhando, coisas simples do dia a dia, sabe? Eu imaginei isso durante muitos e muitos e muitos anos, assim. E literalmente 9 anos solteira, pelo menos uns 3, 4 anos eu comecei a imaginar isso, sabe? Porque os outros anos foram negação, os outros anos foram não quero ninguém, me sinto suficiente, não preciso de ninguém. Aí antes disso também teve o processo de eu conseguir realizar os meus sonhos pessoais primeiro, então eu tava muito concentrada nisso, ou seja, fases e fases. Nós, mulheres, passamos o tempo todo por pressão. Você precisa arrumar um namorado, você tá ficando velha. Você precisa casar, porque você tá ficando velha. Você precisa ser mãe, porque você tá ficando velha. Então, a sensação que a gente tem é que a nossa idade é o maior impedimento pra gente ser feliz. Quando meu namorado, ele viajou pra Paris pela primeira vez, pra ir ao meu encontro, eu pensei, meu Deus do céu, um homem tá viajando sei lá quantos 1000 quilômetros pra ir ao meu encontro. O que eu fiz pra merecer isso, né? Porque parecia que, meu Deus do céu, né? Mas isso é o que a gente merece, sabe? E a gente só toma consciência disso quando a gente aceita, sabe? Ser amada. A gente aceita que a gente é tão boa, que a gente é tão suficiente, que a gente é tão especial, que a gente merece isso. E que tudo que a pessoa faz nada mais é do que uma demonstração do quanto você merece isso. E a gente sempre tem que estar atenta, sabe? Para ir mesclando. Dentro do nosso negócio é isso, intuição também, energia feminina, mas energia masculina, as duas trabalhando em conjunto.
os homens não são nossos inimigos, sabe? É claro que existem vários privilégios que eles têm e que nós não temos, outros privilégios que eles tinham e que a gente não tinha, que a gente lutou para ter. Porém, entretanto, existem sim homens bons, homens de caráter, homens que fazem você se sentir especial, amada e que não te colocam para baixo, te fazendo se sentir burrinha ou fazendo você se sentir inferior. Existem homens que apoiam o seu negócio, existem homens que apoiam o empreendedorismo, existem homens que apoiam e que te ajudam dentro do seu negócio, sabe? Eu acho que isso é muito, 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 muito importante a gente sempre lembrar, principalmente se você tá solteiro e tá em busca de alguém, porque você ter essa imaginação desse homem é o que vai fazer você atrair essa pessoa. Manocas, o bate-papo está bom, mas eu vou secar o meu cabelo e vou começar a me arrumar para trabalhar. Manocas, esta sou eu quando vou pensar na roupa para eu me arrumar em casa. Então eu tenho duas opções. Ou eu vou com a minha camiseta da diva, Britney Spears, e aí vários colares. Ou eu vou do jeans com jeans e também vários colares. E temos, Manocas, a nossa maquiagem. Olha como ela ficou iluminada. Essa maquiagem é a minha maquiagem favorita da vida. E que pra muita gente isso pode parecer muito, né? Do tipo, meu Deus do céu, ela se arruma toda só pra ficar em casa. Mas eu me sinto muito mais produtiva, muito mais bonita, muito mais de bem comigo mesma, sabe? Por que quando é pra gente, a gente sempre acha que é supérfluo, que não precisa, que é demais? Mas se arrume pra você, do seu jeito, com o que você gosta, sabe? Que você olha no espelho e você gosta do que você vê. Espero que vocês tenham gostado desse maquia e fala, se arrume comigo. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, se vocês querem ver alguma coisa da minha rotina, deixa nos comentários aqui embaixo. Por favor, não se esqueçam de deixar o like, é muito importante para o YouTube entender que isso é um canal relevante, entregar para mais mulheres empreendedoras, que esse é o nosso foco, né? De atrair cada vez mais mulheres empreendedoras para a nossa comunidade. Vejo vocês no próximo Viola Flagão, um super beijo e até mais, tchau!